Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu vou introduzi-los à Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Então, já falamos da Constituição Federal, já falamos sobre a Lei 8.080 e dessa vez vamos falar sobre a Lei 8.142 que vai nos falar sobre a participação da comunidade, que nessa lei de 8.142, ela vai dispor sobre os conselhos, sobre a conferência e salientando aqui para vocês, essa participação da comunidade, nós já falamos na lei 8.080, que ela era um princípio. E também já falamos na Constituição Federal de 88 que essa participação da comunidade ela é uma diretriz. Então, na Constituição Federal, essa participação da comunidade ela vai ser vista como uma diretriz e na Lei 8.080 ela vai ser vista como um princípio. Só para deixar claro aqui para vocês. Então, vamos lá. Bom, então, o que dispõe essa Lei 8.142 de 90? Ela vai dispor sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e também sobre as transferências intergovernamentais de quê? De recursos humanos na área da saúde e também ela vai dar outras providências. Então, ela vai falar mais aqui nessa Lei 8.142 dessa participação da comunidade e também dessas transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Então, vai ter questões em que vai estar lá a pergunta para você do que dispõe a Lei 8.142 e as alternativas vai dar disposições de outras leis. Mas o correto é participação da comunidade, transferências intergovernamentais. Então, você vai pensar na participação da comunidade e nas transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Então, você vai pensar nesses dois quesitos aí, nessas duas opções, que é a participação da comunidade e essas transferências intergovernamentais. Você vai pensar nessas duas opções para marcar a resposta correta. Não confunda com a Lei 8.080 ou com outras leis também. Bora lá. Então, o SUS, de que trata a Lei 8.080 de 90, ela vai contar o quê? Em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Quais são essas instâncias colegiadas? Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. E o que são essas instâncias colegiadas? O que é instância colegiada? Instância colegiada, você vai pensar assim. É um grupo de pessoas, em que esse grupo de pessoas, eles vão se juntar eles vão se reunir, eles vão se organizar, onde esse grupo de pessoas, essas pessoas têm um objetivo em comum, onde elas vão pensar, onde elas vão ajustar, onde elas vão determinar alguma coisa. Então, é esse conjunto de pessoas que têm objetivos em comum. E quais são essas instâncias colegiadas? São duas apenas, só são duas, que é a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Não tem outra, só são duas. Então, na opção pode vir mais de uma, mas são duas instâncias colegiadas, que é a Conferência e o Conselho de Saúde. Não esqueça, nas questões costumam adicionar algumas aí, mas na lei você vai colocar na cabeça que são só duas, a Conferência e o Conselho.
vamos para o próximo, que é o parágrafo 1º, que diz que a Conferência de Saúde ela vai se reunir a cada 4 anos. Então, a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação de vários segmentos sociais. E ela vai fazer o quê? Ela vai avaliar situações de saúde. Ela também vai propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. E ela vai ser convocada por quem? Ela vai ser convocada pelo Poder Executivo, ordinariamente ou extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. Não confundir com o Poder Legislativo, porque nós vimos no artigo 1º que vai ser sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, já que estamos falando do Poder Executivo. Não confunda, que também eles costumam colocar Poder Legislativo, Poder Executivo. Lembre-se que Poder Legislativo vai estar no artigo 1º e na Conferência de Saúde, que é o parágrafo 1º, vai estar falando sobre o Poder Executivo. Não confundir esses dois. Então, aqui nós vimos sobre a Conferência de Saúde, que ela vai se reunir a cada 4 anos. Lembre-se também desse número 4, que eles costumam trocar para qualquer outro número. Também significa periodicamente, então na prova pode vir a Conferência de Saúde reunir-se-á periodicamente, está correto também. Só fiquem atentos em relação ao número, que é 4 anos, não é 3, não é 2, não é 6, é 4 anos. Então, de vários segmentos sociais significa que é democrático. E em relação às diretrizes, ele não vai definir as diretrizes, ele vai propor diretrizes. Então, nas questões eles costumam trocar também, eles colocam, vai definir diretrizes para a formulação da política de saúde, incorreto. Ele vai propor diretrizes, ele não vai definir as diretrizes. Então, lembre-se disso também, do número, ele vai propor diretrizes para a formulação da política de saúde e vai avaliar a situação de saúde. Lembre-se disso também, que é nos níveis correspondentes. Nos níveis correspondentes. Pronto. Vamos para o segundo parágrafo, que aí ele já vai falar sobre o Conselho de Saúde. Então, vamos prosseguir para o Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde, ele tem caráter o quê? Permanente e deliberativo. Então, o Conselho de Saúde, ele não tem caráter provisório. Porque nas questões eles costumam colocar que ele tem caráter provisório. O caráter é permanente e ele é deliberativo. Então, ele vai discutir com outras pessoas. E esse poder de decisão ele vai ser feito por votos. Então, permanente e deliberativo. Ele também é um órgão colegiado e que ele vai ser composto por quem? Qual é a composição do Conselho de Saúde? Representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. E ele vai atuar no quê? Na formulação de estratégias e no controle da execução de política de saúde. E essa formulação de estratégias vai ser inclusive o quê? Nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões elas vão ser homologadas, elas vão ser aprovadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo, Então, aqui ele está dizendo que o Conselho de Saúde ele vai ser composto pelo representante, pelo prestador de serviço, profissional e pelo usuário. Também, no parágrafo 4º, que ele está mais embaixo no artigo, ele diz que a representação desses usuários nos conselhos e nas conferências, porque
Nós vimos que na Conferência de Saúde, a representação vai se dar por vários segmentos sociais, que são esses representantes do governo, prestador de serviço, profissionais de saúde e usuários. São os mesmos. Agora, a gente tem que observar também que a representação dos usuários, seja na conferência ou seja no conselho, ela vai ser o quê? Paritária. Ela vai ser paritária. Em relação ao quê? Ao conjunto dos demais segmentos. Então, não é em relação a cada segmento, é em conjunto desses segmentos. Eles também costumam trocar isso na prova. Eles colocam o quê? Em relação a cada segmento. Tá aí correto, é em conjunto desses segmentos, dos demais segmentos. Então, os usuários, eles vão fazer essa composição paritária, que é de 50%. Então, 50% vai ser dos usuários e os outros 50% vai ser do quê? Vai ser dos trabalhadores da área da saúde, esses representantes do governo e dos prestadores de serviços. Sendo que os usuários 50%, trabalhadores da área da saúde vão ser 25%, e os representantes do governo e os prestadores de serviços vão ser 25%. Então, 50% vai ser dos usuários, 50% vai ser dos outros segmentos. Sendo que os usuários vão ser de forma paritária, não é majoritária. Eles costumam trocar na prova também nas questões, colocar majoritária. É paritária, não é majoritária, é paritária. Eles vão obedecer o princípio da paridade, que é o mesmo número de representantes em diferentes categorias. Então, esse 50% vai se destinar aos usuários. Eu já falei também que eles costumam trocar para provisório e o caráter do conselho vai ser de caráter permanente e deliberativo. E onde vai atuar esse conselho de saúde? No controle da execução da política de saúde e formulação de estratégias, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões elas serão aprovadas, ou seja, homologadas pelo chefe de conselho, legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, esse conselho de saúde, quando ele diz que ele vai ter caráter permanente, ele vai acontecer uma vez por mês. Ele não vai ser igual à conferência, que é a cada 4 anos. Ele vai ser uma vez por mês. Então, ele vai ser feita uma vez por mês e a conferência a cada 4 anos. E também esse Conselho de Saúde, ele não executa políticas, ele participa dessa execução. Então, se vier na prova dizendo que o Conselho de Saúde ele vai executar política, está incorreto. Ele não executa a política, ele participa da execução. Lembre-se disso. Então, aqui o próximo vai se referir agora ao CONAS e o CONASEMS. E o que é o CONAS? É o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o CONASEMS é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. E o CONAS e o CONASEMS, eles terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Nas provas, eles podem trocar para qualquer outro conselho, colocar conferência, mas o correto é Conselho Nacional de Saúde. Lembre-se disso, Conselho Nacional de Saúde. Eles também podem colocar que eles não vão ter representação no Conselho Nacional de Saúde, que também está incorreto. Então, lembre-se assim, CONAS, CONASEMS, representação CNS, Conselho Nacional de Saúde. Vocês vão lembrar assim. Podem colocar uma ficha também, esse mapa mental vai ajudar vocês a lembrarem. Então, prosseguindo, agora sobre o parágrafo 5º dessa lei, tem assim: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, eles terão sua organização e normas de funcionamento.
definidas em quê? Em regime próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. Então, esse parágrafo 5º, vocês têm que ficar bem atentos, porque é uma pegadinha de prova. Eles costumam trocar regimento próprio por regimento único. Eles costumam trocar que eles vão ser aprovados por qualquer outra coisa que não seja o respectivo conselho. Eles costumam trocar muito esse parágrafo 5º. Então, prestem muita atenção, porque é uma pegadinha de prova para vocês não caírem. Então, lembre-se desse mapa mental, que essa conferência, o Conselho de Saúde, a sua organização e suas normas de funcionamento, elas vão ser definidas em qual regimento? Regimento próprio. Não é regimento único, é regimento próprio. E elas vão ser aprovadas por quem? Pelo respectivo conselho. Não vão ser aprovadas por qualquer outro conselho, é pelo respectivo conselho. Lembrem-se muito disso, porque pode ser que caia. Ele é uma pegadinha de prova. E agora, vamos seguir para o artigo 2º, que a gente falou até agora foi sobre o artigo 1º. E agora vamos para o artigo 2º. Então, o artigo 1º foi da participação da comunidade, que a gente viu a participação da comunidade, que é também chamada de controle social, nessas conferências nesse Conselho de Saúde. E agora a gente vai para a segunda parte, que é o artigo 2, que ele já vai falar agora sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Bora lá. Então, os recursos do Fundo Nacional de Saúde, que é o FNS, eles serão alocados como? Bora lá. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Então, esses recursos desse Fundo Nacional de Saúde, que esse Fundo Nacional ele é uma conta especial da União, eles vão ser destinados, alocados, significa destinados, às despesas de custeio, as custas que tem no dia a dia, o custeio que tem no dia a dia. Pode ser de reformas, pode ser de alguma obra lá do capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades de administração direta ou indireta. E qual vai ser a outra destinação desse Fundo Nacional de Saúde? Vai ser para investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Qual outro investimento vai ser o previsto no plano quinquenal do Ministério da Saúde? E, por último, para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados por quem? Pelos municípios, pelos estados e pelo Distrito Federal. E, agora sobre o parágrafo único, diz que esses recursos que se referem, esse inciso 4, que é desse artigo, eles vão se destinar a quê? Investimentos na rede de serviços, a cobertura assistencial, ambulatorial e hospitalar, e também as demais ações de saúde. Então, aqui, nesse mapa mental, nessa partezinha, ele está falando sobre esses recursos desse Fundo Nacional de Saúde e a destinação desses recursos desse FNS, que vai ser para quê? As despesas de custeio do capital vão ser para 2 investimentos, que é da lei orçamentária e do plano quinquenal, e para a cobertura das ações e serviços de saúde, que vão ser implementados por quem? Aí você vai lembrar. Se vai ser do Fundo Nacional, vai ser para quem? Os 3 entes, que é o município, o estado e o Distrito Federal.
Agora, vão se destinar ao quê? A investimentos. Quais investimentos? Da rede de serviços, cobertura assistencial, ambulatorial e hospitalar e as demais ações de saúde. Então, aqui vai ser bem fácil para vocês conseguirem lembrar. Vão ser destinados a quatro incisos, que vai ser das despesas de custeio, plano quinquenal, lei orçamentária e a cobertura das ações e serviços. Aí você vai se lembrar também desse parágrafo único, que é para a rede de serviços, cobertura assistencial, ambulatorial, hospitalar e as demais ações de saúde. Então, aqui tá beleza, vocês vão conseguir acertar. E agora sobre o artigo 3º. Esses recursos que vão ser repassados vão ser de forma regular e automática. Então, para receberem esses recursos que esses municípios, estado e Distrito Federal, eles vão ser repassados de forma regular e automática. Então, esse recurso ele vai ser automático. Pronto, já está lá na conta. Fiz agora, já está lá na conta. Ele vai ser automático e ele vai ser de forma regular. E o que mais? Bom, os recursos que estão referidos nesse artigo, eles serão destinados ao quê? Pelo menos desses recursos que estão nesse artigo, eles vão ser destinados pelo menos 70% aos municípios, afetando-se o restante, ou seja, os 30%, para os estados. Então, 70% municípios, 30% estados. 70% municípios, 30% estados. Coloquem isso na cabeça de vocês, porque eles costumam trocar também na prova. Então, 70% municípios e 30% estados, porque os municípios, eles, como estão mais próximos da população, então eles vão deter de mais recursos para atender a população. Então, 70% municípios e o restante estados. Lembre-se muito bem disso, eles podem trocar também, eles costumam trocar para vocês não se atrapalharem. Então, esses municípios, eles poderão estabelecer o quê? Consórcios. Então, os municípios, eles poderão estabelecer consórcios para execução de ações e serviços de saúde, remanejando-se entre si parcelas de recursos previstos no inciso 4 do artigo 2º dessa lei. Então, esses municípios, eles podem estabelecer os consórcios para a execução dessas ações e desses serviços de saúde. A gente também já viu na Lei 8.080 sobre esses consórcios intermunicipais e também sobre os distritos de saúde. Se você não lembra desse assunto dos consórcios e dos distritos, pode assistir o vídeo sobre a Lei 8.080, que está aqui no canal, para você ficar a par sobre esses consórcios intermunicipais e sobre esses distritos de saúde que os municípios eles podem organizar, que esses municípios podem fazer. Na Lei 8.080. Bom, seguindo, vamos agora para o artigo 4º, que fala também dos recursos, continuando sobre os recursos, que ele diz assim: para receberem os recursos de que trata o artigo 3º dessa lei, que a gente já viu que é de forma regular e automática, que 70% vai ser para os municípios e 30% para os estados, ele diz que os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar com. Então, aqui ele vai falar dos requisitos para o recebimento desses recursos. Para o quê? Município, estado e Distrito Federal. Então, do que eles poderão contar, do que eles deverão ter? Fundo de saúde. Eles precisam ter o fundo de saúde, que é essa conta especial
que a gente já viu que o Fundo Nacional de Saúde, eles vão ser alocados, eles vão ser destinados para a cobertura de ações e serviços de saúde, e eles vão ser repassados de forma regular e automática. Então, esse município, esse estado, esse Distrito Federal, ele precisa ter um fundo de saúde. Ele precisa ter uma conta especial para o recebimento desse dinheiro, para o recebimento desses recursos. Então, o fundo de saúde, o plano de saúde também, que é como ele vai gastar esse dinheiro que ele recebeu. Então, ele precisa ter um plano de saúde. Ele precisa de relatórios de gestão que permitam o controle de que trata. Aí isso aqui já vai para o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, e que aí a gente já viu também na Lei 8.080. É só você ir lá no vídeo que tem aqui do canal, no artigo 33 que eu falei. Então, eles precisam ter esse relatório de gestão, que é como e no que foi gasto esse dinheiro. Então, como eles gastaram e no que foi gasto esse dinheiro que eles receberam. Eles precisam ter também conselho de saúde, eles precisam ter o conselho de saúde, eles deverão contar com o conselho de saúde, que a gente já viu que ele tem que ter composição paritária, que é 50% usuários, 50% os outros segmentos sociais. Então, 50% usuários, 25% representantes do governo, também os prestadores de serviço e os outros 25% os trabalhadores da área da saúde. Então, tem que ter essa composição paritária, não esqueçam disso. Eles precisam o que mais? Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. A gente falou também da contrapartida. Em outro vídeo aí do canal também a gente falou sobre esses recursos mínimos dessa contrapartida, nós falamos também. Então, eles precisam dessa contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. E também eles precisam, que é o chamado de PCCS, que é Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários. Então, eles deverão contar com todos esses incisos. O inciso do Fundo de Saúde, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, são 6 incisos. Deverão contar com 6 incisos para receber esses recursos. Não esqueçam desses requisitos. Não esqueçam que isso cai. E eles costumam trocar também, viu? Vocês podem colocar Fundo Nacional de Saúde, qualquer outro fundo, sendo que o correto é Fundo de Saúde, não esqueçam. Vocês podem trocar por qualquer outra coisa, mas vocês já vão saber, através do mapa mental e também de estudo, qual é o fundo de saúde, que é o Fundo de Saúde, Conselho de Saúde de Composição Paritária, Plano de Saúde, Relatório de Gestão, PCCS, que vai ser previsto a sua implantação no prazo de 2 anos. Então, previsto o prazo de 2 anos para a sua implantação, que é o PCCS. Não esqueçam também dessa data, 2 anos, não esqueçam, para a sua implantação do PCCS. Eles costumam trocar também, não esqueçam. Essa contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Então, vocês não podem esquecer de jeito nenhum, tudo que nós falamos aqui nessa Lei 8.142 é de suma importância que vocês tenham em mente essa participação da comunidade, essas transferências intergovernamentais de recursos na área da saúde. Vocês têm que lembrar também as datas, os números, para vocês não se confundirem com os números da Lei 8.080, com a Constituição Federal. Então, prestem muita atenção nos números, nos conceitos também, na atuação do Conselho de Saúde da Conferência,
para não confundir os objetivos da conferência com os objetivos do Conselho de Saúde. Não esqueçam também, para não confundir, a parte do Poder Legislativo com a do Poder Executivo, a data da conferência, que é a cada 4 anos, que também significa periodicamente, o Conselho de Saúde, que vai se reunir uma vez por mês, e o caráter desse Conselho de Saúde, que é permanente e deliberativo. É de suma importância também que vocês lembrem. Também é de suma importância a composição paritária, que esses usuários eles vão ter nesse Conselho de Saúde, nessa conferência, que vai ser de forma paritária, obedecendo ao princípio da paridade. A pegadinha de prova que eu falei com vocês também, que é do parágrafo 5º da Conferência do Conselho de Saúde, que a organização e a norma de funcionamento vai ser definidas em regime próprio e vão ser aprovadas pelo respectivo conselho. Não esqueçam, porque é muito importante. Então, eu encerro aqui o vídeo de hoje sobre a Lei 8.142, que é uma lei muito importante. Comente abaixo sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui relacionados à saúde, relacionados à farmácia também. Curta o vídeo, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, se você gostou do conteúdo do canal. E eu gostaria de agradecer por terem chegado até aqui no vídeo. Se vocês quiserem também esse mapa mental, todo esse esquema que eu fiz sobre a Lei 8.142, podem deixar uma forma de contato nos comentários, um e-mail, um número ou algum contato para eu mandar esse esquema para vocês, esse mapa mental, no formato que vocês desejarem. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Eu agradeço e até a próxima.